Fórum Mídias de hoje, 22 de agosto de 2025. A CPMI do INSS pode ser que volte a ser, o sonho dourado de consumo da mídia para atacar o governo do presidente Lula. Mas, na verdade, a fraude do INSS foi uma bomba montada pelo governo Bolsonaro para explodir no colo do presidente Lula. Tudo foi montado no governo Bolsonaro. E, no último ano do governo, ele assinou a lei que liberou geral, e aí é sobre isso que nós vamos conversar aqui no Fórum Mídias de hoje. Aqui temos o senador Isaley com o preso em casa e provavelmente preso hoje à noite lá na cela já preparada da Polícia Federal, o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. Instalada na manhã desta quarta-feira, a CPMI do INSS já recebeu 479 requerimentos dos seus integrantes em menos de 24 horas. Você vê como é que eles estão assanhados. A maior parte desses requerimentos foi apresentada por apenas um senador, o bolsonarista Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal do Ibanez Rocha, que protocolou 322 pedidos até o momento. Em que será 300? Um dos dois titulares do PL na comissão, Isalci, requereu quebras de sigilo bancário e fiscal e convocação de diversas pessoas vinculadas a entidades de aposentados, além do convite a ministros do governo Lula e ao presidente do INSS. Curiosamente, o senador do Distrito Federal é citado em outro requerimento, apresentado pelos deputados petistas Alencar Santana, de São Paulo, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e Rogério Correia, de Minas, para convocar Jair Bolsonaro a prestar depoimento na CPMI. No pedido, eles apontam que o ex-presidente foi informado sobre os descontos indevidos em benefícios desde 2018, na transição do governo para o Jair Bolsonaro, com base em uma declaração de Isalci em entrevista à CNN Brasil em maio. O senador disse ter comunicado Bolsonaro sobre as fraudes ainda durante a transição de governo no fim daquele ano, de 2018. Portanto, o Bolsonaro teve 4 anos como presidente da República e não mandou investigar nada. Aqui, o deputado Alencar fez uma postagem sobre isto do senador Isalci. Vamos ouvir. O senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez. Vejam bem, ele levou, junto com os auditores fiscais, na transição ao conhecimento do Bolsonaro, o escândalo que já naquela época do INSS. Todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal?
Essas foram as medidas a Polícia Federal, tomadas. senador? Você levou a Polícia Federal, o governo Bolsonaro não abriu investigação. Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Você mesmo disse agora que recebeu denúncia, levou ao Bolsonaro, não foi tomada uma providência por parte da polícia. Não foi tomada nenhuma investigação sequer interna por parte do INSS. Não foi feita nenhuma investigação por parte da Controladoria Geral da União. O senhor acabou de assumir. O senhor prevaricou e o presidente Bolsonaro prevaricou. Cometeram crimes. Isso demonstra a participação de vocês, o conhecimento de vocês. E demonstra que vocês não querem investigar, porque se quisesse teria investigado lá atrás. Mas não, vocês querem agora atrapalhar a investigação porque tem medo dela. Vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir aqui ao vivo. É uma vergonha. Se for aberta a CPI, eu quero que o senhor vá lá, seja convocado e lá dê esse depoimento. Diga o dia que recebeu a denúncia, qual providência efetiva foi feita para se investigar, qual encaminhamento que o senhor fez à Polícia Federal, ou ao Ministério Público Federal, ou à Controladoria Geral da União, e aquilo que o presidente Bolsonaro fez. O senhor acaba de assumir aqui, ao vivo, que o senhor não fez nada para... Bom, este daí foi um. Mas também o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas, denunciou na tribuna o envolvimento do Jair Bolsonaro na trama, na bomba armada para explodir no colo do Lula. Vocês vão acompanhando aí que vocês vão ver que isso tudo teve um planejamento. Uma nova CPMI aqui no Congresso Nacional. Eu fiz parte da CPMI do golpe, que foi o primeiro tiro no pé dos bolsonaristas em termos de CPMI. Agora eles estão dando outro tiro no pé com outra CPMI, agora das fraudes do INSS. Presidente, o primeiro a ser chamado como requerimento meu, um requerimento importante, será exatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é que mais tem que explicar este caso da fraude do INSS. E explico por quê. Jair Bolsonaro foi informado, segundo o senador Isalci, que é da base bolsonarista, junto com auditores fiscais, avisou ainda na transição do governo que havia fraude e entregou os documentos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tinha tomado posse, estava na transição. 4 anos e o Jair Bolsonaro não fez nada em relação às fraudes denunciadas até antes dele tomar posse pelos senadores Isalci e por auditores fiscais lá do INSS. Ou seja, Bolsonaro sabia da fraude, escondeu a fraude e não agiu. Ele terá que depor na CPMI. E vai depor, deputada Jandira, na condição de presidiário, porque hoje é dia 20, inicia-se no dia 2 o julgamento e no dia 12 termina. No dia 13 o Brasil estará em festa, porque a festa da democracia vai prevalecer contra a tentativa de golpe. E Jair Bolsonaro terá que ir soluçando, sei lá como, choramingando, mas ir à CPMI, porque lá ele terá que responder porque não agiu absolutamente nada sabendo das fraudes. O presidente Lula, ao contrário, assim que soube, para a Controladoria Geral da União e Polícia Federal, suspendeu todos os pagamentos e mais do que isso. O presidente Lula disse que tudo teria que ser punido e assim está agindo a Controladoria Geral, está agindo a Polícia Federal. Jair Bolsonaro nada fez, a Polícia Federal não abriu nenhum inquérito, ele não disse nada e escondeu. E o senador Isalci também ficou caladinho, ele que está lá hoje na CPMI. Então estou apresentando este requerimento e espero que ele seja aprovado e nós vamos aprovar para que Bolsonaro responda na CPMI pelo crime que cometeu, que é o crime de improbidade, o crime de esconder toda essa falcatrua. Bom, agora vamos, porque o Bolsonaro sabia, guarde isso na cabeça, o Bolsonaro sabia que estava ocorrendo um
escândalo de corrupção, uma fraude no INSS. Foi comunicado a ele antes mesmo dele tomar posse. Agora, reparem aqui, nas 11 entidades investigadas por desconto, vejam as datas dela. Olha que curioso. A primeira, AMBEC, 2017, governo Temer. A outra, Sindinap, 2014. A outra, APB, 2021, governo Bolsonaro. A outra, a APPEM, anteriormente denominada ABSP, 2023, primeiro ano do governo Lula. Era uma empresa que trocou de nome. CONTAG, 1994. Agora veja aqui, a APPPS, Universo, 2022, último ano do governo Bolsonaro. Unaspub, 2022, último ano do governo Bolsonaro. Conafé, 2017, Temer. ADAPPrev, 2022, último ano do governo Bolsonaro. ABCB, Amar Brasil, 2022, último ano do governo Bolsonaro. CAAP, 2022, último ano do governo Bolsonaro. Matéria da Folha, Bolsonaro sancionou sem vetos fim de controle em descontos no INSS. Lembrem-se, Bolsonaro sabia que estava havendo fraude no INSS. No entanto, ele sancionou em 2022 uma medida aprovada pelo Congresso, colocando fim a uma iniciativa que fortaleceria o controle sobre os descontos em benefícios do INSS. Entenderam? Os descontos tinham que ser renovados anualmente para valer. Quer dizer, no final do ano, o pensionista tinha que fazer de novo o aceite. Só que isso o Bolsonaro acabou. Agora, reparem em quanto era descontado dos benefícios do INSS nesse gráfico aqui, que vem nos anos de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. As três últimas barras são a de 2022, o último ano do Bolsonaro, quando houve um aumento de 536 para 706 milhões, que foi pouco. Agora, já no primeiro ano do governo Lula, quando a medida do Bolsonaro foi assinada em agosto de 2022, agosto, pouquinho antes da eleição que ele perdeu, já em 2003, esses descontos eram 1.299.000, e em 2024 explodiram. Foi quando caiu na malha fina do governo do presidente Lula. 2 bilhões e 637 milhões. Porque eles tiveram carta branca. Vocês viram aqui nas empresas, né? Tudo 2022. O Bolsonaro deu carta branca para eles meterem a mão no dinheiro. Essa terceira medida do Bolsonaro, de março de 22, criava um programa, foi usada para acabar com a revalidação. O trecho que previa a condição foi simplesmente revogado quando a medida foi transformada em lei e sancionada sem vetos por Bolsonaro em agosto de 2022. Portanto, a bomba foi montada em agosto de 2022 para explodir no colo do Lula, no governo do presidente Lula, que vinha depois. Aqui, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, porque o governo pegou agora em abril isso, e nós estamos apenas em agosto. Olha o que já aconteceu com um governo que tomou conta do escândalo.
em vez do outro que passou 4 anos sem fazer nada e ainda aprovou medidas que facilitaram a vida dos fraudadores. Foi nosso governo que pôs fim à farra dos descontos indevidos no INSS, afirma ministro. Em comissão conjunta da Previdência e da Pessoa Idosa, ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, reiterou que o presidente Lula determinou que nenhum aposentado alvo de desvios tenha prejuízo. Apresentando dados inéditos, o ministro da Previdência mostrou que, considerando as 3 milhões de respostas às contestações dos aposentados e pensionistas, as 3 associações com maior número de reclamações foram AMBEC, Conafer e Amar Brasil. As 3 líderes de contestações foram credenciadas e tiveram um acordo de cooperação celebrado no governo passado, ou seja, no governo Bolsonaro. Todas as maiores, as que meteram a mão fundo, foram criadas no governo Bolsonaro. Desde o início da verificação, mais de 3 milhões de requerimentos foram criados por segurados, sendo que 97,34% dos casos analisados indicam ausência de autorização para o desconto. Ou seja, roubo na mão grande. Roubo na mão grande. Aqui, o presidente Lula, anunciando há tempos atrás, antes de começar a distribuição, a atitude dele em relação ao roubo, à fraude montada no governo Bolsonaro para explodir no colo do Lula. Minhas amigas, você que é aposentado e pensionista, que teve desconto indevido na sua aposentadoria pelas quadrilhas montadas no governo passado, o nosso governo convida para, a partir de hoje, aderir ao acordo realizado com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que garanta o seu dinheiro de volta integralmente e corrigido pela inflação. O INSS começa a fazer os pagamentos em uma única parcela a partir do dia 24 deste mês. A Polícia Federal está investigando e os responsáveis pelos prejuízos aos aposentados serão julgados e punidos. Afinal, a aposentadoria é um direito sagrado. Um grande abraço. Bom, enquanto o outro presidente, Bolsonaro, ficou sabendo do escândalo e não apenas não fez nada, como liberou a farra, assinou, tem a assinatura dele lá, liberando a farra, o presidente Lula não apenas estancou a sangria, como botou a Polícia Federal no encalço de todas essas cooperativas aí e está devolvendo o dinheiro roubado aos pensionistas. O INSS já devolveu, isso aqui é um relatório do dia 11 de agosto agora, há 11 dias, já devolveu mais de 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais. Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais em seus benefícios já receberam 1,084 bilhão em ressarcimento do INSS. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça o bloqueio de 2,8 bilhões em ativos das associações picaretas, ladras, pessoas físicas e empresas investigadas no esquema de fraude no INSS. Ou seja, a bomba que eles esperavam explodir, o presidente Lula conseguiu reter. Aconteceu como aquela bomba que era para explodir no aeroporto de Brasília, que foi descoberta a tempo e não causou a desgraça que pretendiam. Mas nós sabemos que temos adversários poderosos. A mídia está
babando pela CPMI para ver se conseguem fazer desse limão uma limonada para eles, porque o objetivo deles, nós dizemos sempre aqui, todo dia, o objetivo deles é tirar o presidente Lula para isso aqui, ó, para privatizar a Caixa, privatizar o Banco do Brasil e privatizar a nossa Petrobras. Enquanto eles não conseguirem isso, eles vão lutar, no caso, contra o governo do presidente Lula e os governos do PT, como aconteceu com a presidenta Dilma, que, quando anunciou 30% do fundo do pré-sal para educação e saúde, decretou ali o seu impeachment, porque foi guerra total ao governo, porque eles precisavam tirar esse dinheiro da população. Imagina, 30% de tudo que fosse extraído do petróleo, do pré-sal, viriam para a nossa educação e nossa saúde. Mas isso eles não querem. Eles querem que isso seja privatizado e vá para os bolsos deles. Mas como eles sabem que um governo, para fazer, que não se faz isso aqui, a privatização da Caixa, do Banco do Brasil e principalmente da Petrobras, sem muita luta, eles não querem apenas, eles sabem que vão precisar de um novo Pinochet aqui para o Brasil. Eles querem uma ditadura no Brasil. Tentaram com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro afrouxou. E agora estão acenando para o Tarcísio, que adora privatizar, para ver se ele se candidata para ser o novo Pinochet, com privatizações e ditadura militar aqui no Brasil. É a volta dos militares e a volta do privatismo ao Brasil. É isso que eles querem. Portanto, estejamos atentos a essa CPMI aí, que isso daí, esse jabuti aí foi colocado para explodir no colo do presidente Lula. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.